Olá, gente, tudo bem com vocês? Como que estão aí? Como que está sendo essa semana para vocês? Hoje eu vim aqui trazer um tema bem interessante que muitas pessoas me perguntam, né? Então, como eu saí de R$ 7.000 e fui para 1 milhão? Então, eu vim dividir um pouquinho hoje a minha história aqui com vocês, tá? Porque eu acho que também é interessante, porque a gente sempre se inspira nas pessoas, né? Eu gosto muito também de ver a história de várias pessoas e me inspirar. Então, eu quero fazer isso também com vocês. Quero inspirar vocês, donos de ótica, né? Ou quem realmente quer abrir uma loja, a também, né, conseguir concluir esse sonho, tá? Então, o que que aconteceu? Eu comecei a contar um pouquinho da minha história do início, tá? Sou, de uma família de classe média, né, então que negócio, pai trabalhando e tal, né, pagando as contas, tinha a nossa casa, tinha o nosso carro, ok. Aí eu falei: "Não, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar". Então com 15 anos, na minha época não tinha estágio, eu fui atrás de alguma coisa e na minha cidade tinha um local aonde eles faziam a dobradura de caixinhas de lápis de cor, para uma fábrica de lápis na minha cidade, aonde eram pessoas autônomas, né, você fazia ali, trabalhava e realmente, ganhava o dinheiro pelo que você fez. Então, eu fui lá, conversei com eles e eles, né, me abriram as portas. Então, assim, era bem complicado, porque, nossa, era muito que você tinha que fazer para realmente conseguir ganhar alguma coisa. Então, eu acho que 50 caixinhas era, tipo, 50 centavos, assim, era meio proporcional. Então eu fiquei ali uns 2 meses, 3 meses fazendo e tal. Aí eu falei: "Ai gente, não vai dar, eu preciso de alguma coisa melhor". Aí eu já tinha feito, 16 e consegui um estágio numa autoescola, comecei a fazer esse estágio e tudo mais. Quando acabou esse estágio, eu fui atrás de outro estágio e recebi, a oportunidade de trabalhar na minha primeira ótica. Então, fui ali aprendendo e tudo mais, gostei bastante, me apaixonei, e e daí eu falei: "Não, é isso que eu quero, é isso que eu quero para mim". E eu já era bailarina, né, eu era bailarina há 14 anos, e ainda nessa época eu tinha contato também com a dança, também estava estudando ainda, e eu recebi uma proposta da minha professora de dar aula de balé para alguns alunos dela, que ela não estava conseguindo, numa escola em 2 escolas bem pertinho da onde eu trabalhava. Como meu estágio era até às 5, aí deu para conciliar. Então eu saía dessa, ótica, ia dar aula de balé. Nesse meio tempo eu já tinha começado a fazer curso de técnica em ótica, que era em outra cidade, 1 hora da minha cidade. Então eu saía dessas escolinhas e ia, estudar, né, nessa outra cidade. Então, eu trabalhava o dia inteiro, na época o estágio era o dia todo, não era meio período, era o dia todo, dava aula de balé e ia estudar, né. Então eu acho assim, a gente quando tem esforço, né, tudo dá certo. Então muitas pessoas comentam que querem abrir empresa, porque: "Ah, eu vou trabalhar a hora que eu quiser, eu vou acordar a hora que eu quiser", e a gente que é empresário sabe que não é assim, né? É bem mais trabalhoso, a gente trabalha bastante, né? Principalmente com a cabeça, né? Então tem muita coisa para resolver, muita coisa para pensar. Então, e principalmente no início, né? No início é meio que eu empresário, né? Então a gente faz de tudo, a gente é tudo ali, né? Então é bem puxado, né? Então quem quebra empresa tem que estar ciente que você vai trabalhar bastante, principalmente no início, tá? Então foi indo, daí eu saí dessa ótica, fui para outra, daí fui registrada, fui fazendo meu curso. Só que assim, eu sempre fui muito de querer melhorar as coisas. Então eu falava para os meus chefes: olha, vamos trazer mercadoria diferente, vamos fazer alguma coisa diferente. Aí o pessoal, ah, aqui não adianta, na nossa cidade não adianta, né? Então não compensa. E eu falava assim: não, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E aí eu conversando em casa com o meu pai, ele falou assim: por que que você não abre a tua loja? Eu falei: "Ah, como, né? Não tenho dinheiro". Então eu fiz uma coisa que a gente não aconselha na parte administrativa, tá? Antes de fazer o curso de técnica em ótica, eu também fiz gestão empresarial, conciliado com o meu estudo. Então, eu estudava e fazia a gestão empresarial. Então eu já sabia mais ou menos como funcionava ali. Falei: "Não, mas a gente não tem dinheiro e tal". Só que daí eu parei para pensar o seguinte,
eu não tenho nada a perder, porque se der certo, ótimo, se não der certo, eu volto a ser funcionária, né. E aí ele tinha uma Kombi, que na época custava R$ 7.000, e ele vendeu essa Kombi, me deu esse dinheiro. Eu tinha pouquinha coisa guardada também, acho que 1.000 ou R$ 2.000. E a gente começou a procurar ponto e ver e tal. Conversei com o marceneiro, falei: "Ah, qual que é o material mais barato que você tem?". E na época era ACM, se não me engano, que é o nome. Ele é um compensado, é um pó de madeira onde eles prensam e eles fazem uma madeira. Na época o pessoal usava para fazer aquele fechamento de terreno quando estão construindo, não usava para móveis. Hoje é usado. Hoje é considerado super moderno, mas nessa época não. Eu abri minha loja em 2007, tá? E aí eu falei: "Não, vai ter que ser esse material mesmo, né?". E aí eu queria uma loja diferente do que tinha na cidade. Na época as lojas eram todas padrão, né, o pessoal com aquele balcão de vidros, óculos dentro, algumas óticas com jalequinho branco. Falei: "Não, tem que ser diferente". Então eu mandei fazer alguns balcões, diferentes desse material, e eu queria colocar o nome de Vitória Régia, que, né, representa aquela flor e tudo mais. Aí eu falei: "Não, tem que ser alguma coisa que represente natureza". A gente foi atrás de bambu, eu e meu pai, a gente foi atrás de bambu. A gente pegou esses bambus, lixamos, invernizamos, então foi todo um trabalho manual, nós mesmos. Então, né, quem começou aí também praticamente sozinho sabe que essa fase é assim mesmo. E aí eu comprei o básico que dava para comprar, o básico de mercadoria, né, pedi a conta nessa ótica que eu estava, falei para eles que eu ia abrir a minha ótica na mesma cidade. Eles também me desmotivaram, falaram que não ia conseguir. Uma outra ótica que eu trabalhei antes de abrir a minha empresa, eu também falei para o dono, né, quando eu saí de lá para trabalhar na minha cidade novamente, ele falou assim: "Não, você nunca vai conseguir abrir sua loja, não é assim". Então, lembrando isso, que não deixe as pessoas te desmotivar, né? Quando as pessoas estão querendo te desmotivar, estão falando muita coisa, né? Tem muitas pessoas em volta da gente que não agregam em nada. Então, tenha perto de você pessoas realmente positivas, que te apoiem. É lógico, tudo a gente tem que analisar riscos e tudo mais, né? A gente não pode ser impulsivo também, mas não tenha pessoas do seu lado que te desmotive. E também alguns amigos falaram quando eu falei que abria: "Ah, não, essa cidade não dá certo, essa cidade nada vai para frente", porque a cidade vizinha nossa aqui, que é Curitiba, é uma cidade grande. Então, muita gente na época saía da nossa cidade para ir para Curitiba para comprar coisas lá, porque o pessoal acha que é mais barato, porque tinha mais variedade e tudo mais. Falei: "Não, mas ela vai ser diferente". Então, o que que foi minha ideia, né, o que que eu tenho de conselho também para vocês que querem abrir loja ou que iniciou agora e está meio perdido. Você tem que ter uma ideia do seu diferencial. Qual vai ser o seu diferencial, né? Ainda mais agora que tem muita loja, né? Então a gente tem que ter diferencial. Qual era o meu diferencial? Uma loja moderna, então o barato me ajudou a unir as duas coisas numa loja moderna. Então todo mundo que entrava na loja falava: "Nossa, que loja diferente, que loja legal, que loja moderna". Então deu certo a ideia que eu quis transmitir. E eu queria trabalhar com mercadorias para público jovem. Só que olha só, gente, jovem não é só a idade. Jovem é o teu espírito, né? Então, a gente, hoje em dia mais ainda, mas na época não era tanto, né? Tinha muitos senhor e senhora que queriam usar armações modernas, armações diferentes, mas o pessoal só tinha aqueles modelos padrões, né? Então, eu falei, não, eu vou conseguir. Aí eu trouxe essas armações mais modernas e tudo mais, e o meu discurso com o meu cliente era esse, né? Então, aqui a gente está trazendo modernidade, né? Isso aqui qualquer um pode usar, qualquer idade. O importante, né, é se adequar no rosto, a pessoa se sente bem, gostar e tudo mais. E aí foi indo, né? Foi dando certo. Infelizmente, uma semana depois que eu tinha inaugurado a minha loja, o meu pai sofreu um derrame, ele ficou cadeirante, né, ficou paralisado metade do corpo dele, e foi uma coisa bem difícil, porque era totalmente novo, a gente não sabia de nada. Na época ele já estava aposentado, mas ele também tinha uma van, ele fazia transporte escolar, transporte para empresas. E assim, na época eu tinha 20 anos. Então eu me vi com 20 anos,
cuidando de 2 empresas, porque daí ficou o negócio do transporte, e ali naquele começo a gente não sabia nem o que estava acontecendo, eu nem sabia o que era AVC, eu nem sabia o que era derrame, então a gente não sabia se ia, a gente conversou com pessoas, conseguiu um motorista. Tinha vezes que o motorista não ia, não ia, e o pessoal me ligava de madrugada das empresas: "Ó, o motorista não apareceu". E de faculdade também, aí um dia a gente, eu e na época meu namorado, né, que hoje é meu esposo, pegamos ele pegou um carro, eu peguei outro carro e a gente foi levar as pessoas de carro pequeno, porque o que que eu ia fazer, né, o motorista não foi trabalhar. Nossa, todo aquele transtorno, né. Quebrou caixa de marcha da van, um monte de coisa aconteceu. E nesse meio tempo eu estava, né, com a minha loja, só eu trabalhando sozinha, ainda estava fazendo meu curso de técnica em ótica, esse era o último ano que eu estava fazendo, que eu já ia me formar, então toda, né, quem sabe aí, tanto de curso técnico quanto faculdade, negócio de TCC e tudo mais, aquela loucura. E tinha mais essa situação, minha mãe ficava com ele no hospital, o meu irmão na época tinha 10 anos, então, né, que uma criança, e eu tinha que dar conta de tudo isso, eu tinha que cuidar dessa questão da casa, cuidar da minha ótica, cuidar dessa questão da empresa da van, cuidar do meu irmão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu enfrentei e consegui. Então, assim, uma coisa que eu aconselho vocês também é não ter medo. Não tenha medo, tá? A gente não pode ser impulsivo, como eu falei antes. Tem que analisar as coisas, mas não tenha medo. O medo trava muito a gente. Porque o que, que muita gente poderia ter feito? Não, fechar a loja e vou voltar a trabalhar de funcionário. Só que ainda bem que eu não fiz isso, graças a Deus que eu não fiz isso, porque a loja depois, né, trouxe lucros e eu consegui, fazer tratamentos com meu pai que se eu tivesse trabalhando de carteira assinada eu não ia conseguir. E depois também a loja me liberou horários aonde eu conseguia ajudar, levar ele na fisioterapia, levar ele para passear, fazer coisas diferentes, né, porque ele ficou 7 anos na cadeira de roda, né. Então nesses 7 anos a gente continuou fazendo vários tratamentos com ele, e eu pude pagar esses tratamentos para ele, né, então eu ainda bem que eu não fechei, né. Então, enfim, aí foi indo, tudo mais, né, foi difícil, porque igual eu falei, ele me ajudou muito no início, me deu todo aquele suporte, aí depois consegui contratar uma estagiária, começou a me ajudar e tudo mais, e sempre aquela mentalidade de crescimento, né, o que que eu sempre pensava, que também eu dou esse conselho para vocês. Tem muitas pessoas que o pessoal fala muito nisso, né, não sabe delegar, né, "Ah, não sei delegar, não sei deixar de fazer isso e passar para outra pessoa, porque a pessoa não vai fazer bem feito. Então, não tem esse pensamento. Você que é empresário não pode ter esse pensamento. Então, eu, desde o início, já tinha o pensamento que eu queria ter uma equipe maior, que eu queria ter um gerente, que eu queria expandir, que eu queria ter outros negócios. Eu já tinha esse pensamento desde quando eu abri a loja. E o que, que era mais importante? O amor. Quando a gente abre uma empresa, a gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz, né. Eu sou apaixonada pelo ramo óptico. E se você não é apaixonado, o dia a dia, as coisas vão te consumindo, isso vai te desmotivando e você acaba não tendo o sucesso que você poderia ter, né. Então o que você fizer, faça com amor. O que você fizer, faça bem feito, porque as coisas vão acontecer coisas boas quando você faz bem feito, independente do que seja, né. Então eu tinha aquele amor, eu queria ajudar as pessoas a enxergarem melhor. Eu não abria ótica só por dinheiro, né. Eu queria esse diferencial, eu queria ter esse diferencial para a cidade, eu queria, ajudar as pessoas, como eu falei, ser mais jovens, né, ter uma estética melhor com esses óculos. E foi o que aconteceu, foi o que eu fiz, né. E aos pouquinhos, né, fui evoluindo, fui criando caixa, né, fui aumentando estoque, fui melhorando o mobiliário, depois contratei outra pessoa já registrada, contratei outra pessoa já registrada, e sempre fazendo parcerias, né. Outra dica que eu dou, parceria, parceria é maravilhoso, né. Parcerias com pessoas da minha cidade, com outros empresários, isso ajuda muito, porque você não precisa tirar dinheiro do seu bolso, isso traz muito resultado, né. Então, só evoluindo. Fui ganhando premiações, né, melhor do ano da cidade, ganhei prêmio do Guerreiro do Comércio, né, então, na época eles fizeram uma análise da história dos empresários do Paraná todo, olha só, eu nunca imaginei isso, né. E eu ganhei.
esse prêmio do Guerreiro do Comércio, né? Então eu fui reconhecida com a evolução que eu tive, né, de praticamente começar ali do zero, porque 7.000 não é nada, né? E consegui evoluir a empresa, né? Então fui crescendo, depois abri mais uma loja, aí o conceito era outro. Antes disso eu fiz uma pesquisa de mercado, fiz uma pesquisa com meus clientes para ver se isso que eu queria fazer ia dar certo. Então uma loja conceito onde tinha mais grifes, aonde tinha um ponto mais estratégico para esse tipo de público, que era público A e B, cantinho infantil, outras coisas. Deu super certo também, né? Então, eu fui evoluindo, aí abri em outra cidade, abri outra empresa que a gente faz atendimentos externos, atendimentos indústrias, outro segmento. E meu marido também me ajudou muito, porque, nossa, sem ele, assim, também eu acho que seria difícil. Isso também que eu queria comentar com vocês. É sempre importante vocês ter alguém do seu lado que te apoie, porque a gente passa por várias dificuldades no nosso dia a dia, não é fácil, é cansativo. E se você não tem uma pessoa que te apoie do seu lado, vai ficar mais complicado, né? Então, ainda bem que eu tinha ele sempre me ajudando, sempre me apoiando, né? Muitas coisas que precisava fazer ali na loja, ele me ajudava. Então, isso também foi muito importante no início, tá? É, então, com toda essa evolução que eu tive, né? Por quê? Porque esse nível que, como eu te falei, te desmotivam, te põe para baixo, ou não tem aquele nível financeiro que é o que você quer atingir, não vai dar certo. Procure ter amizades ou, né, fazer essas parcerias com pessoas do nível que você quer ser, né? Então, o pessoal fala melhor sozinho do que mal acompanhado, e é verdade, né? Então, às vezes você acaba não fazendo muitas coisas porque outras pessoas estão te desmotivando, né? Então, isso não dá. Então, esse psicológico é importante a gente trabalhar, tá? Então, assim, conforme eu fui estruturando a equipe, né, e assim, estudar, né, eu sempre gostei de estudar muito sobre o meu segmento. Eu não era a melhor aluna da escola, não, tá? Mas quando tem algum assunto que eu gosto, eu vou a fundo. Então, nesse meio tempo, eu fui fazendo vários cursos, fiz o Empreitec do Sebrae, fiz vários cursos do Sebrae, fiz outros cursos paralelos, recebi consultorias, muita coisa para poder ajustar minha empresa. Tanto que quando a primeira consultoria do Sebrae que eu tive, que a consultoria é uma pessoa que vai na sua empresa, analisa todos os pontos, vê o que você pode melhorar, então isso é bem legal. A primeira consultoria que eu tive, a pessoa do Sebrae me falou se eu era franquia. Por quê? Eu tinha todo um passo a passo de tudo. Então, como eu falei para vocês, eu sempre quis expandir, mas para expandir, eu preciso de pessoas. Para expandir, eu preciso delegar. Para expandir, eu preciso ter pessoas boas do meu lado e que façam as coisas que precisam ser feitas. Lógico, ninguém é perfeito, todo mundo aí tem dificuldade com funcionários, isso não é uma coisa só do nosso ramo ótico, é em geral, muitos empresários, é o que você mais vê o pessoal reclamando é isso, né? Então, a gente sabe que é difícil, mas existem técnicas, né? Existem passo a passos que a gente consegue fazer que ajuda muito, né? Então, eu criei um passo a passo de tudo, como atender, de como arrumar os óculos quando chegar do laboratório, como fazer a limpeza da loja, tudo. Isso ajudava também no treinamento das pessoas novas, porque ali a pessoa conseguia ler e ela sabia o que tinha que fazer. Cronograma, criei cronogramas da semana, o que, que tem que fazer na segunda, o que, que tem que fazer na terça. Treinamentos com a minha equipe, muito treinamento, tanto eu dando treinamento, quanto também trazendo pessoas de fora sobre vários temas. Uma outra coisa importante hoje em dia, que a gente sabe que isso tem crescido muito, é a questão psicológica, né, o emocional das pessoas, né? As pessoas estão muito abaladas depois da pandemia também, então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção dos nossos funcionários. Então, eu sempre também, pelo menos a cada 2 meses ali, eu trazia alguém dessa parte para conversar sobre emocional, psicólogos, terapeutas, e ajudou muito, muito mesmo, tá? Peguei muitas pessoas do zero, muitos estagiários que nunca tinham trabalhado, eu tinha feito estágio num lugar, treinei do zero. E essas pessoas evoluíram muito. Então, muitas pessoas que trabalharam comigo, compraram casa, compraram um carro, tudo com o dinheiro da loja, né? Então, e todo esse passo a passo, como montar as metas, né? Como estipular.
ticket médio, né? Então, é importante você fazer um ticket médio certo. Outra dica que eu dou, não fique olhando o preço dos seus concorrentes. Você tem que saber qual é o valor que você tem que aplicar, porque você sabe a sua realidade. Você sabe quanto você investiu, quanto que você pagou em mercadoria, quanto que você tem de despesa no mês, que pode ser diferente do teu concorrente. Então, não adianta se ele está vendendo um produto pela metade do preço, não adianta você querer copiar. Lógico que a gente tem que ter produtos de combate, né? Com certeza. Mas não dá para a gente ir por isso. Então, essa análise financeira, de saber formular o preço de venda, de saber quanto você realmente precisa vender no mês para você se manter aberto, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Sugestão de preço de fornecedor também, a gente tem muita tabela de preços sugeridos de fornecedor. Isso também não é uma coisa boa. Eles jogam o preço que eles acham que deve ser vendido, mas, como eu falei, às vezes não é a realidade da gente. Então, é importante você analisar tudo isso, tá? Então, com todos esses treinamentos, com todas essas técnicas, com todas essas oportunidades, né? Eu fui crescendo, fui evoluindo, comprei minha casa, comprei, na verdade, um terreno, a gente construiu nossa casa, investimos num outro segmento, vendas de carro, que é o que meu marido faz hoje, então tem outro comércio. Então, assim, várias coisas foram acontecendo. Depois eu fiz optometria, que, como eu falei, me apaixonei tanto pelo segmento, né? Então, eu fiz optometria. Hoje eu já sou formada há 9 anos em optometria. E outra coisa que a minha empresa me disponibilizou, como eu falei, que eu sempre quis ter tempo, né? E liberdade para poder resolver minhas coisas, fazer o que eu quiser fazer, né? Depois disso, quando eu me formei, eu estava atendendo em 5 consultórios, 2 meu e o resto de amigos. Então, todo dia eu tinha atendimento, geralmente meio período, mas todo dia eu tinha atendimento. E como que eu podia ficar longe da minha empresa? Como que eu podia atender um paciente? A minha empresa estava lá, estava rodando sozinha, porque eu tinha uma equipe que sabia o que tinha que fazer, bem treinada, um gerente que realmente sabia o que fazer, o que cobrar. Então eu tinha essa liberdade, né? Então foi bem gratificante poder, né, fazer tudo isso. Lógico, depois entrou a pandemia e todo mundo passou pela dificuldade que a gente já sabe, né? Então, a pandemia também foi difícil, teve aquela época que a gente teve que ficar fechado, né? E então foi bem complicado, assim, né? A gente sabe que muitas empresas fecharam, né? Então eu também, né, graças a Deus não fechei, né? Continuei com as minhas empresas de pé, né? Não vou dizer para você que foi difícil, foi fácil, não foi, foi difícil manter. A gente sabe que ainda há uns requisitos dessa pandemia, né? Ainda tem algumas coisas, né? Porque aos pouquinhos, né? A economia foi melhorando, o pessoal foi perdendo o medo de comprar novamente, tudo mais. Mas o mais importante é isso. Eu consegui me manter de pé, não precisei fechar, né? Não precisei mandar embora a equipe. Então tudo isso é válido por quê? Porque eu tinha uma estrutura, porque eu tinha bons vendedores que conseguem fazer boas vendas, porque eu tinha um ticket médio certo, né, para realmente vender o que eu preciso vender. Então, tudo isso me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje, né? Então, hoje o capital que eu tenho, né, porque o empresário que é empresário investe, né? Então, não vou dizer que eu tenho esse dinheiro no banco, está tudo investido, né? Mas as coisas estão girando, está acontecendo, estão aplicados em outros segmentos e também no meu segmento, né? Então, isso que é legal, você ter essa liberdade para você investir em outras coisas ou expandir mais o seu segmento, né? Ou ter tempo mesmo para você poder fazer o que você quiser fazer, né? Sem você ficar escravo da sua empresa. Então, eu já passei por isso, né? Eu já fiquei sendo escrava da minha empresa, então eu entrava às 8, às vezes eu saía 10 da noite, porque tinha coisas internas para resolver, para fazer, que eu não consegui fazer durante o dia, ou que eu tinha uma equipe que não condizia com o que eu precisava, mas com tudo isso, né, eu consegui melhorar, né, criar estratégias e fazer a minha empresa evoluir e crescer, tá? Então, o que eu quero dizer aqui, a gente passa por dificuldades,
mas se você realmente quer ser empreendedor, gosta disso, você vai conseguir. Você vai conseguir, só que tem que ter continue me seguindo, curta as minhas publicações, eu vou estar sempre trazendo muitas dicas, muitas coisas legais para você realmente poder evoluir também, e eu vou querer ver a sua evolução, tá bom? Então, foi um prazer falar com vocês hoje, tá? E até mais.